Tem novidade importante no São Paulo contra o Atlético Mineiro, tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor vive um grande jejum justamente contra o rival desse domingo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. São 10 partidas sem vitória, com 5 empates e 5 derrotas. Desses 5 empates, 3 por 0-0. O jogo está marcado para o Mineirão no domingo. E em Belo Horizonte, o retrospecto do São Paulo é ainda pior. Nos últimos 9 jogos, são 6 derrotas e apenas 3 empates. A última vez que o São Paulo venceu o Galo se deu em 2020. Vitória por 3-0, no momento em que ambos brigavam pelo título nacional. 5 anos de jejum que podem acabar nesse domingo. Embora São Paulo, que já não tem o Lucas Moura, também não contará com o Oscar. O jogador será poupado para a próxima partida da Libertadores da América. Só para fechar um noticiário São Paulino, Tadieres demitiu Cacique Medina depois da derrota por 1-0 para o São Paulo nesse meio de semana pela Libertadores da América. Bom, São Paulo venceu, deixou a torcida feliz, passou uns sustos, é verdade, mas é bem verdade que também o resultado foi muito importante, vencer na estreia, largar na frente, fora de casa, contra um adversário que era muito fraco, é verdade, mas é difícil jogar contra time argentino, contra a torcida que fica ali em cima, chata e tal, o gramado não era dos melhores. Conversei com algumas pessoas ontem que estavam lá no estádio e o gramado de fato era meio pesado, assim, não era um gramado bom ali, que a bola flui. E era jogo difícil, era jogo de Libertadores, aquela coisa também da tensão da estreia. Enfim, não seria um jogo fácil, independentemente da qualidade do adversário, né? Jogos difíceis. Basta ver a quantidade de times brasileiros aí que não venceram, né? Sul-Americana, em Libertadores, enfim, e o São Paulo conseguiu uma vitória. Nos bastidores, a gente vem falando, né, que tinha uma avaliação assim sobre o trabalho do Zubeldia, uma pressão e tudo mais. E o Zubeldia trouxe ali uma escalação diferente, né, bancou o Oscar, a gente cravou aqui que o Oscar iria jogar, que o Oscar estava apto para jogar, que o Oscar seria titular. A gente cravou aqui no canal essa informação e algo que naturalmente iria e se confirmou, né? Só que o Zubeldia colocou 3 zagueiros com o Luiz Gustavo de primeiro volante, né? O Luiz Gustavo e Alisson ali, os 2 volantes. E colocou Cedric e Enzo Dias, né? Então, assim, foram 2 laterais, né? Laterais com poder também de marcação, que chegaram à frente, é bem verdade. O Cedric fazia até um corte assim pro meio, virava meio que um meio campista ali, jogando na segunda linha, com o Ferrarese fazendo essa função ali mais de lateral mesmo. Então, era uma dobra de laterais. Então, assim, nos bastidores, na alta cúpula são paulina, essa escalação, da maneira segura de jogar, uma maneira consistente, de um time com marcação, um time saindo organizado, tendo essa possibilidade de atacar, de ter posse de bola, de ter o controle do jogo, foi algo muito elogiado do trabalho da comissão técnica, do trabalho do Zubeldia. Então, assim, o Zubeldia ganhou muitos pontos em relação a essa estreia, em relação à maneira como o time jogou, o comportamento do time, foi uma avaliação muito positiva. Óbvio que o resultado, né, ajudou muito, mas uma vitória na estreia, o gol do Alisson, já tinha tido o gol do Caleri, que foi um gol que foi bem anulado, inclusive, o Oscar estava de fato impedido, e o Oscar que acabou entrando e jogou bem no sacrifício mesmo, sentiu, tanto que foi substituído. Nas mexidas o time também teve ali uma certa, né, evolução, não uma evolução muito grande, mas teve ali uma melhora, tanto que o gol sai depois e muito em função assim de ser um time de ter perseverança, assim, né, de ser um time que foi lá e buscou e martelou até conseguir encontrar o gol depois do minuto 70, né? Então, assim, foi um time brigador, foi um time que se entregou, foi um time que deu a alma, entregou tudo dentro de campo, o que o torcedor do São Paulo espera do time em Libertadores. Então, o saldo é muito positivo, apesar do São Paulo ter mais time, né, ser muito melhor do que o Tadieres, poderia ter feito um placar elástico, mas nesse momento
momento o mais importante é sair de lá com uma vitória. Largar bem, largar com vitória, largar estreando bem, e é isso que o São Paulo precisava, até para dar uma acalmada nos bastidores em relação a essa questão de pressão em cima do Zubeldia. Agora o time vai para Belo Horizonte jogar contra o Atlético Mineiro, mais uma pedreira de Campeonato Brasileiro. Não pode se distanciar aí de pontuação, de fazer pontos, de ganhar jogos. Então vai ter uma pedreira no fim de semana, e aí depois a sequência da Libertadores jogando contra o Alianza Lima em casa, o reencontro do São Paulo com o seu torcedor no Morumbi em noites de Libertadores que são muito importantes, certo? Sobrevida então aí pro Zubeldia no trabalho do São Paulo à frente, e a direção vendo como positiva essa estreia do São Paulo na Libertadores, dando fôlego para o trabalho do técnico Luiz Zubeldia. E vocês, gostaram? Comentários aqui então, galera, não esqueçam a gente trocar uma ideia aqui nesse vídeo. Com informação exclusiva, São Paulo é mais cauteloso, mas posso assegurar que o staff de Evangelos Marinax já dá o acordo com o São Paulo como fechado. O Edu Gaspar é quem tem tocado toda essa negociação. Foi o ex-dirigente do Corinthians e da seleção que esteve por 3 dias em São Paulo para assinar recentemente um memorando de entendimento com o Tricolor. Esse memorando é uma espécie de carta de intenções das duas partes em relação a um acordo para a sociedade em Cotia. Marinax vai investir cerca de 100 milhões de dólares num período de 5 anos para a contratação de atletas na base, e a partir daí vai passar a ter percentuais na venda de jogadores formados em Cotia. Importante lembrar que haverá uma pequena parte desse repasse de 100 milhões de dólares para investimento no futebol profissional. Por que eu posso dizer que o Marinax já dá o negócio como fechado? O Edu Gaspar afirmou para pessoas próximas que está tudo absolutamente certo com o Tricolor e não há mais volta em relação a essa negociação. Agora são só as questões burocráticas dos prazos que precisam ser cumpridos até que toda a papelada seja trocada, e o anúncio deve acontecer até a metade do ano. Notícia super importante para o São Paulo, que imagina a partir daí ser capaz de ter a base mais competitiva do futebol brasileiro, promovendo vários jogadores para o time de cima e causando um efeito ainda maior, por exemplo, do que o tem o Palmeiras. Com Estevão, Vitor Roque, Hendrick, Luiz Guilherme, entre tantos outros, a arrecadação do Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Só para completar, importante dizer que o São Paulo venceu o Tadieres por 1-0 nessa quarta-feira na estreia da Libertadores na Argentina. Não foi um grande jogo do São Paulo, tricolor bem cauteloso, mas se aproveitando da fragilidade do adversário. O único gol da partida marcado por Alisson, que depois de marcar o gol correu para abraçar o Zubeldia, técnico bastante pressionado. O resultado de vitória certamente garante a continuidade do treinador. Hora de falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Pablo Maia. Volante de 23 anos de idade que chegou a passar por cirurgia no tornozelo, já tem data para voltar. A previsão é de que seu retorno só aconteceria depois da pausa no futebol brasileiro por conta do Super Mundial, ou seja, ele só estaria à disposição no segundo semestre. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, representante do Pablo, e ele contou que o jogador está super animado com a possibilidade de retornar bem antes. Todo o planejamento que está sendo feito pelo São Paulo e pelo Pablo Maia permitiria que ele voltasse a jogar antes da interrupção nos campeonatos nacionais e sul-americanos. A ideia é que no mês de junho, talvez se tudo corresse bem no mês antes, em maio, ele já estivesse à disposição para atuar pelo tricolor. Pablo Maia, que se contundiu na vitória por 3-1 contra o São Bernardo, jogo disputado em 23 de fevereiro. Por causa dessa lesão no tornozelo, que atingiu o ligamento do tornozelo direito, houve a necessidade de uma intervenção cirúrgica, coisa tem corrido muito bem, e o Pablo Maia deve ser reforço muito em breve. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e super atenado e não perder nada. Chega deixando seu like e se inscreva nesse canal. Ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. E claro que a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima e vamos que vamos.